uma pílula sobre inteligência nos relacionamentos, dessa vez falando mais especificamente sobre o mundo das relações corporativas. E eu queria começar essa conversa hoje com um tema que tem sido muito recorrente nesses dias de pandemia, de coronavírus e coisas do gênero, porque isso desencadeou uma série de procedimentos dentro de organizações para as quais muitas delas não estavam preparadas e, o que é mais interessante, mesmo aquelas que estavam preparadas ou se preparando para eventos desta natureza, acabaram por ser surpreendidas por situações que não estavam totalmente no script ou na agenda dessas organizações. E um desses casos é o caso do teletrabalho, é o caso do home office, é o caso do afastamento físico e da geração de resultados a partir desse distanciamento que até bem pouco tempo ainda era considerada coisa de futuro e coisa a ser pensada posteriormente. Quando, mais que quando, nos vimos invadidos pela necessidade de pensar isso. Então, surge uma pergunta bastante desafiadora para este momento. Você já negociou com o seu time a nova forma de trabalhar? O novo modo de trabalhar? Você já negociou com o seu time as expectativas e dificuldades que estão tendo nesse novo desenho, nesse novo modelo? Ou isso simplesmente aconteceu e você está assumindo esse acontecimento como sendo aquela velha história de que no balanço da carroça as abóboras se ajeitam? Se é assim, eu gostaria de desafiar você a pensar comigo algumas questões importantes. A primeira delas diz respeito ao fato de que, quando nos vimos obrigados a trabalhar à distância, remotamente, utilizando as plataformas eletrônicas para contato e qualquer coisa que o valha nesse sentido, nós começamos a descobrir uma primeira coisa. Conscientes ou inconscientemente, ou com diferentes níveis de consciência, nós começamos a descobrir que o que nós efetivamente contratamos quando estabelecemos uma relação de trabalho, nós contratamos resultado e inteligência. Nós não contratamos a estrutura física. Quer dizer, quando alguém me contrata, ela não está contratando a minha estrutura física, ela está contratando aquilo que eu sou capaz de inteligentemente entregar e o resultado que eu realmente entrego. Então, esse nível de consciência começou a despertar nas pessoas o fato de que a presença física não era tão relevante assim, porque, dadas as diversas condições que nós tínhamos e que foram acrescidas de novas ações, os resultados continuaram a vir. E, em alguns casos, eu diria que talvez na maioria, começaram a vir resultados melhores do que aqueles que obtínhamos quando estávamos confinados a ter o trabalho coletivo dentro de um mesmo espaço geográfico. Mas as pessoas também levantam a hipótese, bom, mas como é que ficam os relacionamentos? Aí nós temos um grande desafio. Os relacionamentos, quando se discutia, quando discutíamos sobre eles, por exemplo, no ano passado, a discussão partia do pressuposto, partia do paradigma de que as relações físicas eram fundamentais para que os relacionamentos existissem. E com o advento da pandemia, com o advento da reclusão, com o advento da quarentena, nós não só descobrimos que damos conta de produzir, damos conta de manter os resultados, que a presença física não é necessariamente obrigatória, mas é uma das possibilidades e nós estamos nos adaptando a essa, como começamos a descobrir que os relacionamentos também podem ser mantidos
através das plataformas, através de outro tipo de contato, que não aquele contato cujo pressuposto garantia o paradigma das nossas relações anteriores. Então, nós começamos a ver agora que eu posso desenvolver bons relacionamentos, posso desenvolver boas conversas, posso desenvolver bons acordos, posso fazer boas trocas, né, através dos meios eletrônicos. Eu não estou dizendo que uma coisa substitua a outra, eu estou dizendo que agora nós temos mais possibilidades para poder dizer sim ou não e para poder criar alternativas. O terceiro elemento que me chamam para comentar sobre essa questão de negociar com o time, essa nova forma de trabalho, diz respeito ao posicionamento geográfico que essas pessoas ocupam. Ou seja, estar sobre o olho do gestor estabelecia uma limitação geográfica onde eu agora, de uma certa forma, eu estou num processo de, abre aspas, capatazia, fecha aspas, porque o meu olhar e a minha presença é o elemento de autoridade nas relações corporativas. Estes momentos começaram a nos dizer agora que a minha autoridade se dá por uma série de outras razões e não necessariamente pelo meu olhar ou pela minha presença física ou porque eu ando caminhando pelos corredores e pelas salas da organização. Então, se você considera esse cenário, o desafio agora é: você já negociou com o seu grupo essa nova forma de trabalhar? Porque, de forma absolutamente definitiva, o modelo taylorista de gestão, que é o modelo do comando, controle, coordenação, esse modelo do taylorista deixou de existir. E esse modelo de linha de montagem, conforme queria Henry Ford, também perdeu o seu significado. Então, o nosso desafio agora é reinventar formas de estabelecermos essas bases nas quais o trabalho acontece, nas quais as relações acontecem, nas quais a minha inteligência está posta a serviço do propósito daquela organização que comunga com o meu propósito. Então, para responder então essa pergunta, eu quero te dar algumas dicas. A primeira delas é o seguinte: o que está impactando o melhor desempenho neste momento que nós estamos vivendo, o primeiro deles, que aparece no topo de todas as pesquisas, o primeiro deles é a negociação de expectativas. Então, se você quer negociar com o seu grupo sobre essa nova forma de trabalho, você precisa perguntar para o seu grupo quais as expectativas que eles têm acerca do trabalho, acerca dos resultados e acerca das relações. E você precisa, como gestor e como líder do grupo, precisa dizer para eles com clareza quais as expectativas que você tem, quais as expectativas que a organização tem e quais os resultados que estas expectativas devem promover. Porque você lembra que no modelo de liderança, a liderança ocorre quando o observador, diante de um fato novo, supera as expectativas do grupo. Então, a negociação de expectativas é para que você tenha parâmetros para superar aquilo que o grupo espera que aconteça. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro com você: negocie expectativas. Segunda coisa fundamental é abrir mão desse controle que nós, às vezes, queremos exercer sobre o modo como as pessoas trabalham. O horário, quem vai fazer é a pessoa. Embora existam alguns combinados, esses combinados agora não podem ser combinados que ocupem 24 horas do dia. Porque muitas vezes eu tenho percebido organizações em que as pessoas mandam zap, mandam e-mail umas para as outras 10 horas da noite. Porque, afinal de contas, está todo mundo trabalhando online. Isso não pode acontecer. Porque isso é uma interferência na vida privada do indivíduo e uma quebra de contrato relacional. Eu sou contratado para dar um determinado resultado num determinado tempo. E o terceiro é: toda negociação tem um grande limite.
que estabelece um acordo entre diferenças. Por isso, escute as diferenças dos seus colaboradores, escute as ponderações e estabeleçam juntos limites que possam ser cumpridos durante esse período. Negocie com seu time uma nova forma de se trabalhar. Um beijo.